Amém, glória a Deus, saúde a todos, Pai do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais um domingo, mais um primeiro dia de uma semana que o Senhor nos concedeu da gente poder estar aqui mais uma vez nesse domingo, agradecido pelo dia que passou e esperando que a semana seja recheada de bênçãos, de livramentos, que a mão do Todo-Poderoso esteja estendida sobre cada um de nós. Então, a partir de agora, vamos estar ao vivo e a cores para todo o continente do globo terra, pelo Facebook. Lembrando a vocês que estamos pelo canal Boa Gente JF, estamos pelo Kawaii, estamos pelo Instagram JJ Oliveira 93, e assim você vai se conectar conosco. Deus abençoe a todos vocês dessa plataforma que tem curtido, tem sido um companheiro, um irmão e um parceiro da gente poder divulgar esse trabalho nas redes sociais. O Kawaii, Deus abençoe a quase 1000 pessoas que tem ali visualizado, assistido. Deus com certeza tem falado no coração de vocês. Pelo canal, o índice é um pouco mais baixo, mas sempre tem aquele também. E pelo YouTube, no canal Boa Gente JF, você também tem dado a sua parcela de contribuição. E no Facebook temos um compromisso com todos vocês que estão sempre a ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, com certeza, você tem tirado um espaço para poder estar ouvindo a palavra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo dia e pedir que a mão dele esteja estendida sobre cada um de nós. Querido e eterno Pai, meu Deus, meu Senhor, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para todo e sempre. Na tua presença, Pai, nós estamos nessa noite com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de glorificar-te e exaltar o teu santo nome. Contar os seus feitos, as suas maravilhas, o quanto o Senhor é poderoso. E falar do projeto que o Senhor tem na vida de cada um ser humano na face da terra, que é o projeto da salvação. Que o Senhor haja de misericórdia, Pai, pelo nosso país, pelo continente do globo terra, pelas autoridades, pelos presídios, hospitais, manicomes, pelas igrejas, Pai, pelos senhores da terceira idade, pelos jovens, os adolescentes, as crianças, para que a tua mão de poder, Pai, esteja estendida na vida de cada um, tanto aqui no presencial como pelo sistema virtual. Que o Senhor possa dar um abraço na alma pelo poder do teu Espírito Santo. Receba a nossa adoração nessa noite, receba o nosso louvor, Pai. Te pedimos em nome do seu Filho Jesus, que vive e que reina para todo e sempre. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor, vamos cantar louvor ao nosso Deus. Estamos no tempo da corize e sem mudança de clima, e as vozes ficam um pouco afônicas, mas mesmo assim vamos estar louvando o nome do Senhor Jesus. Sobe todos com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor, irmão, porque esse é o nosso objetivo e ter chegado até aqui nesta noite. Para nós adorar o Senhor em espírito e em verdade e cantar louvores ao seu santo nome, porque o nosso Deus, Ele é digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Que você possa estar louvando ao Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus.
coração. Na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucuras e tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca e hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. As da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca e hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado. Alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. Aleluia. Traidores do Evangelho, breve ceifareis, que é fraco, vós sejais ovelhos, no céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, nova forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até os céus. Trabalho quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar.
tua força nos dará. O nosso Salvador amado, se tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem vadiar e andar, correrão sem se cansar, sem vadiar de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem vadiar de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Glória a Deus. E saindo Jesus de Jericó, Aleluia, Jesus. partiu os pés, estava sentado junto ao caminho onde ia. E ouvindo que era Jesus Nazaré, começou a clamar, dizendo: Aleluia. Glória a Deus, engrandecido é o teu nome, Jesus. Tu és fiel. E ele se vai baixando e continuava gritando. Aleluia. Jesus parou, voltou-se para o cego e lhe perguntou: o que queres? Tu és maravilhoso, Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Enquanto para Jericó, o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó se cansava, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atende ao meu. A multidão vem proclamar que é tu dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, então
Jesus pergunta com prazer: queres que ele te faça? Jesus, eu quero hoje ver com teu poder e graça. Então Jesus me respondeu: foi que salvou, e logo viu o Bartimeu, e ao bom Jesus louvou. Aleluia. Glória a Jesus. Engrandecido é o teu nome, Jesus. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira nossa que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Qual os dias que Noé estão pegando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Diz como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Arrebatado eu para o céu quem dera, pois a igreja a Cristo levará. A figueira está em cor é primavera, levantai os vossos olhos já. Levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Aleluia, Deus. Bom está louvando ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Vivo a história da cruz na qual Jesus morreu.
na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. De amor do Salvador, morrendo na cruz por ti. Que Cristo salvou por fim, na cruz o mal pegou. Desfazendo a cruz ficou aqui, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por ti. Porque Cristo clamou na cruz, fez consumado está. Por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então aproveita neste mundo explodir. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando vi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. O céu foi enrolado e o sol não deu mais luz. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Sarando a terra, o mar, mas permanecerá Jesus. E meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia.
música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus, aleluia, engrandecido é o nome do nosso Deus. Oh, glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, Ele de graça a Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Sedento se achar, venha Cristo sem cantar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, este tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
irmãos, bom é estar aqui na presença do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque o nosso Deus ele é digno de toda adoração e de todo o nosso louvor. Vamos continuar na presença de Jesus, adorando a Ele em espírito e em verdade, sabendo que o nosso Deus está conosco todos os dias. Não importa como nós estamos, o importante é que Ele está conosco. Não importa o que vamos enfrentar ou as circunstâncias que nós nos encontramos, mas o importante é saber que o Senhor está em todas elas, porque com Ele nós saltamos uma muralha e Ele nos fará mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso, irmão, que estamos alegres, sabendo que o nosso Deus está conosco para nos dar vitória. Muitas das vezes a gente se sente só, pensa que não tem ninguém conosco, mas nessas horas que a gente pensa que está só, que tudo está perdido, é aí que o Senhor vem nos dar vitória. Ele fala conosco através de louvor, através de uma palavra, mas Ele nunca deixa, irmão, aquele que confia nele sem uma resposta. Aleluia. Glória a Deus. Bom é servir ao Senhor, bom é estar na presença do Senhor, sabendo que Ele está cuidando de nós, a cada minuto, a cada manhã, a cada dia que se passa. O Senhor está presente em nossas vidas para nos ajudar. Que Deus continue abençoando nós que estamos aqui no templo, você que está aí do seu lar, adorando ao Senhor. Que Deus recompense com ricas bênçãos do céu, porque o nosso Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Amém? Glória a Jesus. Vamos ouvir José em nome de Jesus e a gente prossegue adorando ao Senhor, porque Ele está conosco. Glória a Deus. São Deus, na paz do Senhor. Somos gratos por estarmos mais uma noite na casa do Senhor. Agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos, os livramentos. Quero ler para a meditação do texto que precisamos em nosso poder, Salmos 46. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele é o nosso socorro. Para onde nós devemos ir? Se o Senhor é isso tudo em nossas vidas. Glória a Jesus. Tendo a certeza e a confiança no Senhor, que Ele está conosco para nos dar a vitória, mesmo quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas, mas o Senhor, Ele está conosco. Então, para que temer? Basta tão somente nós permanecer confiando e acreditando em Deus. A palavra do Senhor, irmão, diz aqui em Filipenses capítulo 4, aleluia, glória a Deus, o 12 e o 13. Filipenses 4, 12 e 13, que diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto
a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E a palavra do Senhor aos nossos corações, irmãos, ela fala e vai direcionar a mente ao nosso ser, à nossa alma. Glória a Deus. Porque ela é fiel. O apóstolo Paulo aqui, ele dizia: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Aleluia. Uma palavra para nós, porque quando vier os dias ruins, os dias difíceis, a gente não venha querer negar a nossa fé, mas que a gente venha cada dia mais pedir ao Senhor que aumente, multiplica, cresça a nossa fé e a nossa confiança nele. Mesmo quando a gente estiver abatido, a gente não venha abandonar Jesus, porque Jesus não é a causa da gente estar triste, glória a Deus, da gente estar abatido, calado, quieto, sofrendo. Jesus não é a causa. E por que abandonar Jesus quando estiver abatido? Quando tiver em abundância. Hoje eu tenho tudo em abundância, então eu não preciso de Jesus. Não, de maneira alguma. Nós devemos servir e crer no Senhor tanto na abundância como ele diz aqui, na necessidade. Sabendo, irmão, que o Senhor ele provê cada circunstância de nossas vidas. O Senhor sabe como prover para nós. Não precisa nós ficarmos preocupados, desanimados, sem querer caminhar, detido dentro de casa. Não, isso não resolve. Mas se nós olharmos para o céu e dizer: Senhor, a minha fé, a minha confiança está em Ti, que o Senhor vai prover para mim conforme a vossa vontade. Glória a Deus. Porque se o Senhor disser um não para nós, é vitória para a gente. Porque o Senhor sabe por que nos deu um não. Então, se Ele disser um não para nós, é bênção, é vitória, é livramento. Aleluia. Porque muitas das vezes só esperamos que Deus dê um sim. Muitas das vezes Deus não quer dar um sim para nós. A gente só espera que Deus diga sim para nós. Mas muitas das vezes vem um não. E muitas das vezes, quando não vem, nós questionamos ao Senhor: por que um não? Por que isso? Mas não é para questionar, é para aceitar a vontade e o querer de Deus em nossas vidas, porque Ele está conosco. Glória a Jesus. Então que nós viemos passar por essa circunstância, mas a palavra do Senhor ela nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. O importante, irmão, e a alegria de servir ao Senhor é sabendo que Ele nos fortalece, mesmo nos momentos ruins, mesmo na perseguição, na angústia, na tribulação. Aleluia. Mas o Senhor, Ele está conosco, nos fortalecendo, nos fazendo vencedor, nos fazendo acreditar cada dia mais nele, acreditar nas suas promessas, tudo aquilo que Ele tem feito para conosco. Aleluia. Porque o Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Então que nós possamos, irmãos, cada dia mais olhar para o alto que é Cristo e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Aquele não disse algumas coisas, Ele disse todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Jesus. Se o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nós somos mais do que vitoriosos. Muitas das vezes, irmão, a gente nem sabe o poder que o Senhor Ele nos dá. Glória a Deus. Se a gente soubesse, nós cantávamos 24 horas louvores ao Senhor,
Aleluia. Porque quando a gente olha para o nosso eu, falho, imperfeito, fraco, frágil, e o Senhor está conosco nos fortalecendo. Aleluia. E o Senhor está conosco nesta peleja, nos fazendo vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus, irmão, possa estar com você aí na sua casa. Aleluia. Não sei o momento que você está passando, a dificuldade, não sei como é que você está, mas o Deus que nós servimos, Ele sabe. Glória a Deus. Mas que você não desista de servir ao Senhor, mas que você permaneça na presença do Senhor e dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Quando a gente deita, que acorda outro dia, saudável, andando em pé, todos os nossos órgãos funcionando, é uma bênção, é um livramento, é mais uma chance de viver que o Senhor nos concede, é mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos na presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Por isso que vale a pena, irmãos, servir a esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Amém? Vamos ouvir Juliana também adorar o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, porque Jesus, Ele é fiel. Salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Perto Quero estar junto aos seus pés.
fiel, Senhor. Oh, aleluia. Amanheceu, nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua dura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou a cara rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou a cara rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia, Deus fiel, glória a Jesus. Deus conhece tua dura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou a cara rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou a cara rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Glória a Deus, a noite já passou, a sua hora chegou. Pegue a sua rede e volte para lá. Volte a esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir. Todo mundo de voltar. Esse cenário vai mudar. A sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou a cara rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou a cara rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, aleluia. Também queremos mandar a paz do Senhor, irmão Marizinho, que está conosco, o irmão Regis Silva, o irmão José Eduardo, ali em Toritama. Que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. A minha filha
filha também, Janice, que mora ali em Toritama. Que Deus abençoe Joselane, Santa Cruz, Diácono Jackson, meu genro, e a minha neta Emanuela. A irmã Graça também, que mora em Santa Cruz. Que Deus abençoe todos, irmão, recompense cada um com ricas bênçãos do céu. Nós estamos aqui porque sempre tem alguém orando por nós. Sempre eu falo, você orando por nós e nós orando por você, nós vamos vendo e vivendo as bênçãos e os livramentos e os milagres de Deus em nossas vidas. Que o Senhor recompense cada um com ricas bênçãos do céu. Que você possa estar sentindo a presença do Senhor, porque o Deus que está aqui é o mesmo que está aí no seu lar com você. Glória a Deus. Assim como sentimos a presença do Senhor neste lugar, aí onde você se encontra, você também pode sentir a presença de Deus contigo, falando ao teu coração, renovando as tuas forças, para que você possa prosseguir nesta caminhada e falando como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor abençoe todos em nome de Jesus. O pastor. Amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória para Jesus. Que o Senhor possa abençoar todos vocês em nome do Senhor Jesus. A vocês das redes sociais, Facebook, aos irmãos que já foram mencionados aqui, que a pastora já citou nomes, e os outros que não aparecem ali na telinha no monitor, mas também são aqueles que estão conosco. Eu fico feliz quando olho no Facebook 250, 300 pessoas, 200, 150 pessoas que compartilham conosco e acompanham esse trabalho. Também a plataforma do Kauai. Às vezes eu não respondo comentário de ninguém. Desculpa você se comentar, e eu só vejo e às vezes nem vejo. Eu não respondo a ninguém, certo? Apenas eu uso a plataforma para botar o conteúdo lá. E se você gostar, você assiste e deixa lá o seu comentário, que as pessoas também vão ver. Mas o que eu acho interessante no Kauai é que muitas pessoas são orientais, não são brasileiros, que assistem o culto, assistem que a gente coloca lá na plataforma do Kauai. Eu vejo que muitas pessoas são estrangeiras e eles assistem lá, e tem que ter o seu tradutor no Google, e eles, não sei, e vocês assistem também. Então o Kauai sempre está batendo uma meta de 800 a 1000 pessoas de 8 dias, né? Aí você pode dizer, é pouco ou é muito? Eu acho que é muita gente em meio ao recheio que tem de gosto, para todo gosto, nas plataformas do Kauai, do YouTube, do TikTok, do Instagram. Mas as pessoas param para ouvir a palavra de Deus, e eu vejo muitos que colocam lá lindo, lindo, lindo. Isso é muito importante. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, Deus tem falado pelo Espírito Santo aos corações dessas pessoas. E quando eles compartilham, quando eles visualizam e comentam lá, lindo, então ele está gostando daquele conteúdo. E o meu objetivo não é ganhar dinheiro com plataforma, que eu não tenho isso de ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Temos o Instagram, JJ Oliveira 93, apenas para manter esse conteúdo e outras culturas também. Temos o Kauai, que a gente coloca também, mas o meu objetivo não é dinheiro, eu não quero ganhar dinheiro em plataforma nenhuma. Temos o canal está com um ano lá no ar, o índice de inscritos é muito pouco, e os vídeos estão quase idênticos aos que são inscritos. O total de inscritos é quase o total de vídeos que a gente tem colocado. Mas o meu objetivo não é ganhar dinheiro. Então, bota lá o conteúdo, quem gostar, gostou, e deixa lá o seu comentário, o seu joinha.
Se inscreva no canal também. E o TikTok eu coloco muito pouco. O TikTok é coisa de segundos. Todos sabem da rede, plataforma do TikTok é coisa de segundos. Então quase não coloco. Mas no Kawaii, no canal Boa Gente, Facebook, graças a Deus as pessoas têm compartilhado conosco. Se eu, durante 8 dias, eu alcanço 1000 pessoas, então dessas 1000 pessoas, eu creio que vão ser abençoados por Deus. Então é 1000 pessoas, 1000 famílias que vai ser abençoado por Deus. Vai ser 1000 almas, 1000 corações que vão ser recheados com a palavra de Deus em forma de pregação e em forma de louvor, que o louvor também é uma pregação. Então Deus abençoe vocês. Vocês nos impulsionam a gente continuar fazendo esse trabalho ao vivo, transmitindo ao vivo. É difícil, dá trabalho para colocar ao vivo, porque tem as exigências das plataformas, direitos autorais, tudo. Às vezes a live é derrubada até pelo louvor. Domingo passado até por fundo musical de direitos autorais. Mas a gente vai quebrando a situação, coloca outro fundo musical e vamos estar sempre levando a palavra de Deus para vocês. A plataforma é uma ferramenta muito importante. Então você que assiste, você não sabe de quanto você é importante para mim e para Deus e para nós. Por quê? Porque você está dando crédito à palavra de Deus. Aonde a gente não consegue ir, aonde a gente não consegue ver você, mas pelo sistema virtual a gente consegue. Semana passada eu recebi um comentário de Moçambique, ali na África. Há um pastor de uma denominação ali, de uma igreja, perguntando se a gente tinha esse ministério Nova Unção ali na África. E a gente não tem. Eu tenho muito desejo de conhecer a África, principalmente Moçambique, mas nós não temos a obra. Por enquanto a gente estamos aqui na cidade de Bonito, Pernambuco, e estamos com o título de Igreja Nova Unção Bonito. Quero deixar bem claro a vocês que nós éramos afiliados e ligados e membros da Flash Anointing e Brasil, que é lá nos Estados Unidos, a Flash Anointing. Mas, por motivo justo, a gente optou de ficar só com a cidade de Bonito. Assumir as igrejas ali no R11, Boa Viagem, no Maranguape. A gente abrimos também aqui no bairro nosso, abrimos também em uma cidade vizinha, Laje Grande, abrimos também ali em Catende, na Vila Canaã de Catende, mas por motivo justo a gente não conseguiu dar ênfase, continuar com esse trabalho. Por motivos quais? Falta de obreiros qualificados e capacitados e também custeio, porque vocês sabem, para fazer a obra gasta. Nada aqui a gente faz sem custeio. E eu não trabalho com campanha de dinheiro. A gente estamos há 15 anos com a igreja Nova Unção Bonito aqui, e a gente tem mantido a igreja do custeio que a gente consegue ter na mão, que Jesus mandou, a gente consegue manter a igreja e ainda ajudar aos necessitados que esteja carente. E Jesus tem feito essa obra, se pôr de pé e não pararmos, porque se dependesse de nós a gente já tinha parado, mas Deus, Ele tem estendido as mãos, tem nos sustentado e a gente continua de pé. O número é reduzido, muitos irmãos, minha família precisou sair para outra cidade, Santa Cruz do Capibaribe, para a cidade de Toritama, outros saíram para Caruaru, que já foram membros dessa igreja,
em busca de trabalho, mas a igreja continua de portas abertas. O nosso objetivo é esse, é levar a palavra de Deus sem barganha, sem troco, sem moeda, de trocar pregação por dinheiro. A gente não usa isso aqui. Tivemos a semana passada numa vila ali ao lado de Alto Bonito, e um irmão que já é de outra denominação, mas eu perguntei se tinha crente ali, ele disse: não tem, só tem eu mesmo. E a gente sempre recebe doações de pessoas, principalmente roupas, e a gente já levou uma vez para uma irmã nossa ali, e estamos juntando para ir de novo a essa localidade e levar essas doações para aquelas pessoas. Deus tem abençoado, nós recebemos doações de Recife, de Ribeirão, de Santa Cruz do Capibaribe. A gente tem recebido doações de roupas e Deus tem mandado e a gente tem distribuído para as pessoas. Não fazemos bazar. Tentei fazer bazar, não deu certo, porque se você ganhou para distribuir, então a palavra de Deus dá de graça recebeu, então a gente não vai vender. Se a pessoa chegar: pastor, leva lá para a sua igreja para você doar, então é antiético e até desproporcional da gente chegar e vender essa coisa que a pessoa deu com tanto carinho para que a gente doasse. Então eu não uso disso aí. Eu não uso de as pessoas doar e eu vender, fazer bazar dentro da igreja. Não. Jesus tem dado condição e a gente tem mantido e tem nos mantido nessa posição, e nessa posição a gente vai chegar em nome de Jesus. Parei com os convites, muitos convites recebi para pregar em outras igrejas, não sai mais, mas quando eu ia, as pessoas perguntavam até quanto era, eu digo: não, o meu tanque do carro já está cheio. Porque quando eu recebo o convite, Jesus também me dá o dinheiro do combustível para eu ir até a igreja, sem precisar de cobrar para ninguém. Gasolina, pregação, viagem, eu não uso disso aí. É óbvio que algumas igrejas que eu ia, as pessoas vinham lá e davam o combustível, eu mesmo sem querer: não, pastor, mas é por lei, é direito nosso dar o combustível. Então, mas Deus, Ele tem suprido que a gente não precisa cobrar para fazer nada quando se é relativo ao Evangelho. Se é de graça que a gente recebeu, de graça a gente vamos dar. Então jamais você vai ver eu fazendo campanha aqui: doe tanto, traga tanto. Não quero, de jeito nenhum. Então, se Deus tem abençoado a gente até aqui, então vamos continuar assim, em nome de Jesus. A porta da igreja está aberta. A gente só encosta a porta porque tem uma igreja perto que faz um barulho tremendo, que a pessoa faz um barulho tão grande lá que atrapalha até a nossa live aqui, do barulho que eles fazem. E quando a gente olha para lá, não acontece nada, porque é só mesmo barulho que tem. Então, a gente sabe que a palavra de Deus, ela não traz escândalo para ninguém. Nem é escandaloso o cristão e nem a palavra promove escândalo. A palavra é alimento para a alma e para o espírito. Então não adianta fazer uma arruaça, uma gritaria, quando termina a vida dele, que fez aquela zoada, está pior do que a vida de quem ouviu. E outra coisa que nenhuma pessoa vai querer, irmão. Um idoso não vai querer, uma criança não vai querer, a sociedade não vai querer ir para um lugar com som no ouvido, parecendo um ruído de mundo, que ele não entende nem o que o pregador está dizendo. Mas tem pessoas que fazem assim, e Deus abençoe eles, né? Mas a nossa forma é pregar o Evangelho, pregar a palavra como ela é. Porque zoada já basta, barulho já basta. E sinal de quem é vazio de Deus é onde você vê barulho, zoada e perturbação. Isto é sinal de vazio de Deus.
Amém? Então quero ler conosco, convidar você no capítulo 6 do livro de João, para a gente meditar na palavra de Deus. A multiplicação dos pães e peixes. Capítulo 6 de João, versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, e em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e havendo dado graças, repartiu-os para os discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente os peixes, quanto eles comiam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolhendo-os, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram. E aos que haviam comido, vindo, pois, aquele homem, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-los para o fazer rei, tornou a retirar-se, e ele só para o monte. Tornou-se a retirar-se, ele só para o monte. Desde o versículo 1 ao versículo de número 15 da palavra de Deus. Então, irmãos, o que a gente leu aqui, o que a gente aprendeu aqui, uma grande lição dessa multiplicação dos pães e peixes. Eu já começo entendendo aqui, irmãos, a preocupação que Jesus tem com o bem-estar quando se trata de comida, de alimento. A preocupação que Jesus tem com aqueles que o seguem, que acreditam no seu propósito
ele tem uma grande preocupação com a cadeia alimentar. Porque o ser humano, todos nós sabemos que o ser humano ele é formado na tricotomia, que é corpo, alma, espírito. Os dois seres duplos, que são a alma e o espírito, eles não precisam de alimentos físicos, legumes, para sobreviver, porque eles são elementos imortais. Então eles sobrevivem da palavra de Deus, o agir de Deus, a forma da manifestação de Deus é que mantém o espírito e a alma. Mas o ser que a gente pode ver maior no ser humano, chamado corpo, que é o estado físico do corpo, chamado corpo humano, ele precisa de alimento 3 vezes ao dia. Ele precisa de almoço, café, almoço e janta. Isso na cultura nossa. Então, por quê? Existe um motor, tipo um triturador dentro de nós chamado organismo, que ele precisa triturar os alimentos e dentro do estômago nosso fazer a trituração do alimento que é ingerido, para que assim extraia as proteínas para manter os membros do corpo em forma. E a água, como forma de líquido, ela é de suma importância para o corpo humano, que aproximadamente 70% do corpo humano é líquido. Então ele depende 70% de água, de líquido. Então na comida, no pão, aparece também aquilo que a gente chama de mistura, para dar um sabor à comida, e também como proteínas, que é a carne, por exemplo. Então Jesus, sabendo disso, ele cuida muito bem dos seus escolhidos, que ele escolheu, que ele chamou para estar seguindo, que ele sabe como é a mata humana do ser humano. Então ele não só dá a palavra, ele também cuida do corpo físico. Então ali, irmãos, observe que Jesus, ele quando passou para o outro lado do mar da Galileia, que é ali em Tiberíades, uma grande multidão o acompanhava Jesus. Essa aglomeração de multidão aparece aqui aproximadamente 5.000 pessoas. Então, se você colocar 5.000 pessoas como seguidor seu, diferente das redes sociais, que você tem um seguidor, mas não está perto de você, apenas com sinal de seguir você, você tem aquele seguidor, tem milhões e milhares de seguidores. Agora imagine você com 5.000 seguidores, aonde você vai fisicamente, pessoalmente, essas pessoas também vão ao seu redor, estão sempre lhe acompanhando. Então, irmãos, é como se tinha que existir um plano de um governo, de qualquer coisa, para cuidar da parte física dessas pessoas, para cuidar de suas necessidades físicas também, da saúde e do alimento. Então imagine 5.000 pessoas seguindo Jesus, sem saber, sem se preocupar com essas coisas. Eles eram tão apaixonados pelo ensinamento de Jesus, que para eles não faltava nada. É como se o salmista disse: Senhor, meu pastor, nada me faltará. E eles não tinha falta
nada, para eles estava tudo bem. O estado físico, a canseira, as necessidades físicas, não fazia, irmão, não impedia deles estar seguindo Jesus. Eles queriam estar perto de Jesus. Eles queriam ouvir Jesus. Eles queriam seguir Jesus. Até porque a palavra cristão significa seguidor de Jesus. Então, aí quando você pega o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, aí você vai ver Isaías descrevendo as características de Jesus, e ele diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos nele para que desejasse. Então, Jesus não é um popstar. Jesus não é simplesmente como as pessoas descrevem ele, como fosse um popstar com a sua beleza para atrair as pessoas. Segundo os historiadores, os arqueólogos descobriram uma coisa em Jesus, que o que escravizava, o que fazia com que ele conquistasse as pessoas, era um carisma e um caráter. Duas coisas que desperta confiança em qualquer ser humano: o carisma e o caráter. O carisma, irmão, a palavra carisma significa o amor, porque Jesus, ele é a fonte do amor, ele é a base principal do amor. Quando você vai para João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, Jesus, ele é a fonte do amor, ele é a plataforma do amor. Então ninguém constrói nada nessa vida se não existir amor. Uma coisa muito importante que eu sempre passava muito para as pessoas nas minhas atividades, com quem eu trabalhei, eu sempre dizia e digo até hoje para as pessoas: você escolheu uma coisa para você fazer, primeiro você descubra se você gosta disso aí, de você fazer. Porque não adianta você fazer uma coisa que você não gosta. Se você ter uma profissão apenas para ter o dinheiro, não vai dar certo. Vai chegar uma hora que você vai enjoar e vai entregar, não vai querer mais. Então, primeiro passo para você se dar bem é você amar o que você faz. Quando aquilo que você diz: eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço com prazer. Aí quando você lê o Salmo 100, você vai encontrar o salmista dizendo: servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com canto. Isso quer dizer, ser alegre no que faz é ter prazer. E ter prazer é demonstrar o amor. Já imagina um médico, irmãos, já que a Juliana, estudante de medicina, farmacêutica, né? Mas se ela não gostar do que faz, o que é que ela vai fazer? Vai chegar ao ponto dela dizer: vou abrir mão disso, não quero. Não vai ter uma palavra exata para aquele momento oportuno, aonde precisar. Já imagina você dirigir um automóvel e dizer: eu detesto dirigir. Como é que você vai dirigir? Como é que as pessoas vão confiar em andar com você se você tem pavor em dirigir? Então, a pessoa descobrir se você, a pessoa nem tem o carro entra. Então, irmãos, a base para se construir aqui, Jesus deu um exemplo que é o amor, na forma do carisma. Então, Jesus, ele é a base principal do amor. Então, com carisma, ele conquistava as pessoas para estar perto dele, com confiança. E o caráter, por que o caráter? Porque o caráter demonstra a verdadeira cidadania humana.
A pessoa que não tem caráter, irmão, ninguém confia para nada, ninguém acredita em nada. Entendeu? Nós já vivemos em uma geração que quando você perde a credibilidade, você fica uma pessoa neutra na sociedade. Ninguém confia em você. Se você confiscar o seu nome em alguma instituição que te puniu e caiu no rol da sociedade, você fica uma pessoa desacreditada. Então por quê? Porque as pessoas vão muito pela índole do caráter do ser humano. Então, se você tem um caráter, então as pessoas dão um voto de confiança em você. Então, visto que os reis, todos os monarcas, patriarcas, profetas, juízes, sacerdotes, todos eles se perderam na trajetória do seu ministério e não tiveram o amor, não tiveram o caráter. Então Jesus, ele veio com essas duas características muito importantes: o carisma e o caráter, a ponto, irmãos, de no seu julgamento, quando Herodes chegou para as pessoas que pediu: vocês querem que eu solte? Eu estou com 3 prisioneiros para soltar, e os 2 prisioneiros, eles são homicidas, e tem Jesus que me prenderam e trouxeram e está aqui para julgar. Vós quereis que eu solte quem? Tem o Barrabás, que é o salteador, que é o homem que cometeu o delito na sociedade, e tem Jesus que é justo. Eu mesmo lavo as minhas mãos, porque eu não vejo nesse homem crime nenhum. Então, dentro do caráter de Jesus, Pilato teve a manifestação de dizer: eu não vi crime nenhum nele. Então, é um homem de caráter. Então, irmãos, imagine Jesus com o carisma e com o caráter, e ele tem lá 5.000 pessoas querendo ouvir ele. Isso ele não se preocupava com o sol, com o sereno, com noite, com dia, de descalço, de pé, ele não se preocupava. Hoje é diferente. Porque essas 5.000 pessoas, se fizeram um cálculo na matemática de porcentagem, representa uma porcentagem, irmão, que não mede esforço para servir e seguir a Jesus. Hoje nós vivemos em uma sociedade totalmente diferente. As pessoas têm carro, têm moto, têm bicicleta, têm visita, têm carro, as pessoas convidam e as pessoas não vão. Também é bem provável que tem lugar que é melhor que você não vá mesmo. Porque é lugar que distorce a palavra de Deus, lugar onde não tem disciplina, não tem caráter, não tem carisma, é melhor você não ir mesmo. Mas tem muitos lugares ainda que se prega a palavra de Deus com verdade, e quem está pregando tem um caráter para poder estar pregando a palavra. Então imagine, irmão, essas 5.000 pessoas chegando ao ponto de o estômago querer pão e ele não ter. E nessas 5.000 pessoas, essa grande multidão que estava com Jesus, eles estavam seguindo a Jesus. A grande multidão seguia porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Então a multidão estava seguindo Jesus por causa dos sinais que eles viam sobre o enfermo, que é uma deficiência terrível no ser humano. O ser humano pode ter prata, pode ter ouro, pode ter dinheiro, posição social, que for, mas a doença destrói tudo. A doença acaba com o projeto de qualquer pessoa. A pessoa na rua é uma, no lar é outra, no carro é outra,
no trabalho é outra, mas lá no hospital acaba-se as esperanças. Lá está o pobre, está o rico, está o preto, está o branco, está o juiz, está o réu, está o advogado, está o delegado, está o promotor. Lá no hospital, quando estão lá, todos são iguais porque estão no mesmo sofrimento. Então, irmãos, Jesus, ele sempre veio curando, tirando o mal, a peste das enfermidades. Então a multidão não tinha dinheiro para pagar médicos, comprar medicações. Jesus curando de graça, então multidão seguindo Jesus. No versículo 3 diz: Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus subiu aquele monte. Eu já vi em seminários e já vi pessoas perguntando por que Jesus sempre, quando queria falar, as pessoas faziam alguma coisa, sempre procurava um lugar alto. Você sabe que 5.000 pessoas aglomeradas para ver e ouvir quem está falando fica difícil. Então Jesus procurava os montes, lugar mais alto, porque ali dava para ele ver num ângulo panorâmico, as pessoas veem ele e ouvir ele. Porque se você fala de baixo, o eco tem um tom da voz, o eco é um. E se você fala de cima, o tom do eco da voz é outro. Então, como não tinha serviços sonoros, então Jesus subiu aquele monte com seus discípulos, e ali ficou a pregoar os seus irmãos e ensinar, e o povo lhe ouvindo. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então a festa dos judeus, que era uma festa tradicional, ali, estava próxima ali. Então Jesus, no versículo 5, então Jesus, levantando seus olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Então, Jesus ali olha para Filipe, chama Filipe e diz: eu estou vendo ao meu redor uma grande multidão. E essa multidão, eles têm fome, eles precisam se alimentar. Tem pessoas que saíram de manhã, tem pessoas que andaram mais de um dia aí, e eles simplesmente vêm para me seguir. Mas eu não posso deixar que nenhum deles caia tombe aí no deserto com fome. Então disse Filipe: será que nas redondezas daqui existe alguma padaria ou alguma quitanda, que pudesse comprar comida para dar para aquele povo? Jesus chamou Filipe e perguntou para ele: se onde é que a gente vai comprar pão para dar a esse povo? No versículo 6 diz: mas dizia isto para experimentar, porque ele nem sabia o que havia de fazer. Então esse ponto negativo aqui, irmãos, no versículo 5, quando ele disse a Filipe: onde é que a gente comprar pão? Onde compraremos pães para esse povo? Eles estavam fazendo uma pergunta a Filipe, mas ele próprio, ele já tinha a providência. Ele tinha as suas maneiras de agir, de pensar e de se manifestar, porque ele é aquele que tem poder para do nada fazer as coisas acontecer. Ele não depende do lado humano para fazer milagre. Então quando ele pergunta a ele: onde é que compraremos pães para dar alimento a esse povo? No versículo 6, que é a tradução Ferreira de Almeida, diz assim: Jesus falou isso para experimentar, porque ele nem sabia o que é que ele ia fazer. Quer dizer, é o provedor
coisas que não existem para fazer existir. Ele provê todas as coisas. No versículo 7, veja a expressão de Filipe ainda para ele. Então Filipe respondeu, dizendo, Filipe respondeu para ele, né? Mestre, ou Jesus, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então, a resposta de Filipe foi: para dar alimento para 5.000 pessoas, nós teríamos que ter aqui 200 dinheiros. Se a gente fosse converter hoje na moeda, qual é a moeda mais cara hoje? É o dólar e o euro, né? Qual é mais caro mais? É o euro ou o dólar? O euro. Vamos que seja a moeda do euro, 200 euros, ou 200 dólares, ou 200 reais, ou denário, ou peso, qualquer. Aqui não discrimina a moeda, mas Filipe disse: ó, se a gente tivesse aqui em mão 200 dinheiro, a gente poderia comprar pão para dar um pouco de pão para eles, para que eles não pereçam de fome, para que eles voltem para os seus lares alimentados. Mas, irmãos, é aquilo que eu digo a você: enquanto vêm as preocupações, enquanto vem o lado humano questionando, condicionando, onde comparemos 200 dinheiro não existe aqui. Isto, irmão, é aquilo que eu prego sempre. Quem vê, segue Jesus e não deixa, não abre mão do olho do dinheiro. Se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco, até para dar para o Senhor, não vai querer dinheiro. Ô irmão, Pai do Senhor, dá um troco de uma moeda aí para mim. Entendeu? Porque o que mais a gente vê hoje, irmão, é fictício de pessoas usando o nome de Jesus para tomar o dinheiro das pessoas. E as pessoas são lesadas por isso e gostam e vão. Mas aqui a missão, irmão, de Jesus era pregar, era curar, era libertar. E não havia preocupação de dinheiro. Mas Filipe, que representa o lado humano, o lado negativo, o lado que só pensa no dinheiro, disse: mestre, se nós tivéssemos aqui 200 dinheiro, seria o suficiente para comprar um lanche para eles, para dar um pouco para eles. Porém, irmãos, no versículo 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: olha, irmão, Filipe sai de cena e entra agora o instrumento que Jesus vai usar. Claro, Deus usando na pessoa de Jesus a providência. Enquanto Filipe, frise bem aí, recebeu a pergunta de Jesus, qual era o dele? Se ele fosse uma pessoa assim, experiente, dizer: mestre, o senhor é quem sabe o que ele faz, eu não sei, cara, eu só sei de servir. Mas quando ele pergunta a Filipe, quando comprar pão, Filipe disse: toma. Mas se eu falar em comprar pão, se nós tivéssemos aqui 200 dinheiro, se tivesse 200 dinheiro, nós compraria pão. Mas não tem. Jesus sabia já da providência. E André, Filipe sai de cena e entra André em cena. No versículo 8. André representa o tipo de seguidor de Jesus que não segue por dinheiro, mas segue acreditando que a providência vem da parte de Deus. André entra em cena. E quando André, irmão de Pedro, entra em cena, então já começa a sentir o cheiro do milagre. Se você ler a biografia aqui, se você ler o histórico, rascunho, pé de Bíblia, exegese,
escatologia, você não vai encontrar em canto nenhum da Bíblia, pelo menos eu não encontrei, que André conhecia aquele garoto, aquele jovem. Porque milagre, irmão, feito com quem conhece as pessoas, um teatro montado para enfeitiçar as pessoas, hipnotizar as pessoas, isso não é milagre. Porque o que é que entra em cena? O que é que André descobre? André é aquele que descobre e vê o que ninguém vê. É aquele que a gente chama de ter a visão de Deus. André, com certeza, ele olhou para a alforje daquele, o bisequinho de um garoto ali, e viu algo dentro da mochila do garoto. Aquele garoto, irmão, ele aparece no anonimato. Alguns relatos dizem que ele pediu a mãe dele para ir ao sermão onde Jesus estava. E a mãe dele disse: olha, o sermão de Jesus demora muito, porque Jesus não tem pressa para parar de falar. E até é recomendado que a gente também não tenha pressa de sair da presença de Deus, né? Então a mãe imediatamente disse: seu filho, você vai lá. Eu creio que já era um adolescente, que já podia andar só. Agora, é longe, vai dar fome em você. Eu vou preparar um lanche aqui para você. Você vai para lá, vai ouvir o sermão de Jesus. Agora eu vou preparar um lanche para você. Tá certo? O garoto com certeza tá, mamãe. Uma harmonia, uma parceria entre mãe e filho, filho e mãe. E aquele moço ele foi, levou a sua mochila. Dentro tinha 5 pães e 2 peixes. Pão de cevada, não é esse pão de padaria que você vê hoje, que é inchado com fermento. O pão de cevada é aquele pão original da massa do trigo, e com a cevada, segundo as pessoas dizem que a cevada tem um tom amargo. Não sei, eu não conheço bem. Então, a mulher preparou o lanche daquele filho, daquele garoto, estou na mochila dele, ele foi. E está lá ele, no meio da multidão, ouvindo Jesus. E ouvindo também a pergunta que Jesus fez para Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a esse povo? Filipe diz: 200 dinheiros se tivéssemos, poderíamos dar uma voltinha aí e encontrar. Então Jesus sabia que estava falando já. André entra em cena e diz para Jesus, no versículo número 8, diz: e um dos discípulos, André, irmão de Pedro, de Simão, imediatamente ele entrou em cena e disse no versículo 9: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto para tantos. Mas ele, André, revelou que algo existia. André revelou que algo tinha ali. Não tinha os 200 dinheiro para comprar os pães que Filipe falou, mas tinha um rapaz que não tem o nome dele, os 5 pães de cevada e 2 peixes. Aleluia. E agora, irmão, era lícito pegar o lanche daquele garoto? Claro que não. Por que ninguém levou? Só
Quando a Bíblia diz que no coração provém saída da vida, tem gente que quer seguir a Jesus, mas com barganha, com trocadilho. Eu vou na igreja porque fulano tem um carro, eu vou ter um também. Vou na igreja porque fulano tem uma moto, eu vou ter também. Vou na igreja porque fulano ficou bem de vida na igreja, então eu vou também. Você não deve levar essas consequências dentro de você. Sirva a Jesus com o que você já tem, porque Ele pode se utilizar do que você tem e abençoar você e abençoar quem está perto também. Que difícil hoje é abrir mão, né? Que as pessoas estão mais me dá para cá do que daqui para lá. Quantas pessoas dentro da igreja, irmão, tem a conta de luz cortada, a água cortada, o remédio na farmácia? Tem remédio aí baratinho, R$10, R$5, R$8, R$20. E ele vai na tesouraria da igreja pedir, o pastor diz que não tem. Entendeu? Por quê? Porque só entra e não sai. Quantas pessoas, irmão, já foi numa tesouraria da igreja, pediu a cesta básica e o pastor negou, dizendo que não tem? Entendeu? Que tipo de evangelho é esse? O ponto que eu quero chegar aqui é esse. A gente nunca termina. O ponto que eu quero chegar aqui é esse. Entra 5.000 pessoas, entra Felipe, entra André, entra no anonimato um rapaz, entra 5 pães e 2 peixes. Eu pergunto a você, aonde foi feita a diferença? Em 5.000 pessoas? Não. Multidões, mas não fez, não supriu a necessidade. Felipe? Não. André? Solução, mas não resolveu. O rapaz? Anonimato. O lanche dele? 5 pães e 2 peixes. Resolveu o problema. 5 pães e 2 peixes. E já a palavra parece peixinhos. Não era um peixe tubarão, não era um pirarucu, não. Era peixinhos. Resolveu o problema. Porque não é com muito que se resolve, é com as ações que você tem. Aleluia. Eu me lembro muito bem, eu poderia não contar isso aqui, mas vou contar, porque eu sei que tem pessoas que vai ouvir isso aqui e vai dizer, eu também já passei por isso. Eu dirigia uma congregação, uma igreja grande, na Assembleia de Deus. Eu passei uns 20 anos, fui coordenador de área e ganhamos uma família para Jesus, num bairro aqui nosso. A congregação estava lá, Deus foi presente. A gente tem até um vídeo no YouTube, Igreja da Cachoeira Grande Avivamento, está lá como marca e existe. Então a gente ganhou uma família para Jesus ali. E visitamos essa família, só tinha água para beber. E eu sabia que a igreja tinha ação social. E na segunda-feira eu dirigi até o gabinete do pastor. Disse, pastor, a gente ganhou uma família para Jesus lá no bairro. Mas esses irmãos visitaram, só tem água para beber. O Senhor tem uma cesta básica para a gente abençoar aquela pessoa, te dar, levar para aquela vida, aquelas vidas. Eu olhei para o pastor, esperando receber, tá bom, Jaci? Eu era conhecido como Jaci, vai lá, leva.
Mas a palavra que eu recebi foi essa: eu não te botei lá para dar cesta básica para ninguém. Diga a eles que orem. Irmão, que evangelho é esse? E eu voltei para casa e disse à minha esposa: nós estamos na igreja errada, apesar de 20 anos já cristão. Por quê? Porque negar uma cesta básica, aonde o pastor, salários altíssimos, mordomia. E sabe o que a gente fez? Voltei para a congregação, minhas irmãs, cada qual da gente deu um pouco de dinheiro, compramos a cesta básica e levamos para a família. Abri mão. E coloquei até o ministério em risco, que era presbítero, estava como presbítero lá e eu poderia ser repreendido. Mas eu fiz. Aleluia. Sem contar que o que a gente faz, não devo contar o que a gente já fez. E Deus nunca deixou faltar nada para nós. Então esse rapaz aqui dos 5 pães e dos 2 peixes, irmão. Quando André disse: tem um rapaz aqui que tem no lanche dele 5 pães e 2 peixes. Aquele rapaz podia dizer: eu dou nada. Não. Mas ele abriu mão. André pegou os 5 pães e 2 peixes, levou até Jesus. Jesus mandou o povo sentar como símbolo de reverência. Ali havia muita erva, orvalho. Então com certeza estava um pouco molhado, porque tem gente que é cheio de picuinha para servir a Deus, né? Mas quando Jesus manda, obedece quem quer receber a vitória. O povo sentaram na erva. Jesus pegou aqueles 5 pães encerrados e 2 peixes, deu graças ao Pai. Pai, imagina aquela oração que Jesus fez: Pai, eu te agradeço, porque do nada, do anonimato, o Senhor trouxe esse rapaz aqui. O rapaz não aparece em cena, mas a atitude dele aparece. Mas a atitude dele fala mais alto do que ele. E Jesus mandou os discípulos cortar os pedacinhos de pão e sair distribuindo para as pessoas que estavam sentadas. Todo mundo se saciou. Quando todo mundo saciou, Jesus disse: pega agora esse cesto e recolha os pedaços que sobram, que sobrejaram, para que não se perda nada. E eles ainda, no restante 12 cestos de retraços de pão, os discípulos colheram ainda. Esse aqui é o Evangelho. Esse aqui é o Deus de providência. Esta aqui é a verdadeira palavra. Esta aqui é a verdadeira ação. E daí, irmão, se 5.000 pessoas, eu tenho certeza que multiplicou-se, triplicou-se, porque a Bíblia diz que muitos começaram a acreditar e dizer: na verdade, esse é o profeta, esse é o homem, esse é o poderoso. Que Deus ajude, irmãos. Que você não esteja no lugar errado, dando teu dinheiro, pensando que é fazer uma boa ação. E às vezes você está contribuindo para as pessoas se corromperem, blasfemar e pecar contra Deus. Deus ajude vocês por hoje. Que a mão de Deus esteja sobre cada um de nós. Pastor, eu quero agradecer com oração. Amém. Mandando a paz do Senhor para minha mãe, que está aí conosco também. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui na tua presença, Deus, pelos louvores, pelo ensinamento da tua palavra, por tudo quanto assim o Senhor tem nos concedido, Senhor. Também te apresentando todas as famílias, todos os lares, Senhor,
Estenda tuas mãos sobre cada lar, sobre cada família, abençoando, suprindo a necessidade, cuidando de cada vida, Senhor. Dá-nos uma noite em paz, um sono tranquilo na tua presença, ó Deus. Vai à nossa frente, Senhor, desviando toda a seta do mal, cortando os laços, derrubando os muros e abençoando o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a mão do Deus Todo-Poderoso esteja sobre nós, como digo amém. Amém. Muito obrigado, Jesus.